Oi, gente, vamos conversar aqui. O que fazer quando o imprevisto acontece? Quando acontece o que você não tá esperando? Vamos falar aqui. Tudo que na minha vida eu sempre falo sobre Cristo, sobre a palavra de Deus. E ali, quando teve a crucificação de Cristo, Pedro foi lá, quando os soldados foram prender a Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado. Isso não estava escrito. E os profetas não falou sobre isso. Você não vê na Bíblia falando antes de acontecer esse tipo de falando que Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco. Não, aquilo ali aconteceu na hora. Aquilo ali foi um imprevisto. Aquilo ali foi por causa do quê? Da energia de Pedro, né? Ele era colérico, então assim ele agia por impulso sobre situações que ele não esperava. Quando ele era coagido, as pessoas que ele gostava, a reação dele era agir, né? Mas ele, como ele era colérico, como ele era estressado, como ele agia no impulso, o que ele fez? E que Jesus falou para ele: com quem fere com espada será ferido. E acontece quantas vezes, e Jesus foi lá e colocou novamente a orelha de Malco no lugar. Por quê? Porque aquilo não era para acontecer. Não era. Não vou nem entrar na situação de Malcolm, porque mesmo quando você tem uma reação brusca, a outra pessoa também é impactada. O que eu vejo aqui? Muitas vezes, quando acontece algo na vida da gente que a gente não espera, a nossa reação é ferir o outro. É ferir quem a gente acha que é culpado. Eu acredito ali que aquele soldado, ele estava mais perto de Cristo, né? Estava mais acessível. E aí o que ele fez? Ele foi lá e feriu ele, porque se ele estava acessível e desapercebido. Eu não vou nem falar de Malcolm aqui, eu vou falar da situação em si, nem vou falar um pouco de Pedro, né? Mas tem a situação do Malcolm, né? Então, assim, e Pedro foi lá e feriu ele. Para quê? Achando que fazendo aquilo, o impulso, né? Fazendo aquilo, ele ia vencer. Sabe o que ele estava pensando? Que aconteceu que um monte de soldado ali, tal, mas foi a reação. E assim também é na vida da gente. Muitas vezes, quando acontece algo que a gente não está esperando, mesmo sendo avisado, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Mas aquela situação também, Jesus conhecia Pedro, sabia como Pedro era impulsivo, né? Mas naquela reação ali, naquilo que Pedro ia fazer, tipo, Jesus, Deus sabe de tudo, mas quando você é impulsivo, quando você tem um temperamento, Deus sabe que você pode fazer caca, alguma coisa, entendeu? Mas vai saber como você vai reagir, né? Como Pedro cortou a orelha de Malco, porque ele estava armado. Mesmo andando com Cristo, mesmo estando com Deus, ele estava armado, né? Sabendo quem Cristo era, porque Jesus mesmo falou para eles, creio que foi na situação do mar, vocês estão comigo há tanto tempo e não sabe quem eu sou, porque os discípulos falavam para ele, né? Perguntavam um monte de coisa, ele falava: o que Jesus quer dizer? Vocês que andam comigo todo dia não sabem quem eu sou? Quem eu sou? Como que as pessoas vão crer? Como que as pessoas, se vocês não enxergam vendo tudo que eu faço? E isso acontece, mesmo a gente tá ali, pensa estar seguro, né? A gente vive armado para atacar. A gente diz que ama, que tolera tudo, que suporta algumas coisas e tal, mas na hora que aquilo que vai acontecer de ruim, você não está preparado para aquilo que vai acontecer de ruim, qual é a sua reação? Você vai ter a mesma reação de Pedro? Vai atacar? Porque a intenção de Pedro era ferir. É porque o que ele alcançou foi a orelha, certo? Mas vai saber o que ele queria, se ele não queria mesmo matar. Então isso quer dizer o quê? Que a morte andava ainda rondando Pedro, mas não. Lembra que Jesus disse para ele assim, Pedro, que o diabo estava pedindo para peneirar ele, porque sabia que ia encontrar coisas nele. E Jesus também conhecia Pedro, mas Jesus disse para ele isso para quê? Para que ele se atentasse, cuidasse. Não era para Pedro estar armado. Jesus sabia que Pedro estava armado? Sabia, claro que sabia.
Mas assim, é coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que intentar no coração. Eu não sei se vocês já assistiram aqui, né, a série lá, né, Os Escolhidos, The Chosen. Nessa série, né, aparece, né, Pedro, em alguns indícios da Bíblia também diz, né, que ele sempre andava armado. Então, assim, ele sempre estava querendo se proteger. Sempre. Por que você anda armado? Você anda armado esperando alguma coisa má acontecer. Então, Pedro era aquele tipo de coisa que pessoa sempre estava esperando algo mal acontecer. Ele estava com Cristo, ele estava com a salvação, ele estava com aquele que tudo podia, estava seguro ali, porém armado, esperando algo mal acontecer. Ele não tinha confiança que qualquer coisa que acontecesse, Jesus estava ali com eles. E assim é na nossa vida todo dia. Mesmo em meio você pode estar seguro, Deus te promete, Deus fala com você, Deus diz coisas para você e fala para você ficar tranquilo que Ele está com você, mas na hora que algo mal acontece, na hora que a situação vira e você... A primeira reação sua é atacar as pessoas, atacar o próximo. E você ataca sempre o próximo. Por que a palavra de Deus diz assim, ama o próximo como a ti mesmo? Porque a sua reação é atacar o próximo. E ao contrário disso, nós, seres humanos, a maioria, quando tem que fazer algo bom, faz porque está distante. Você viu como há controvérsias? Por quê? Porque quem está ali perto de você, você fala, mas isso eu estou cuidando, isso está aqui, eu estou vendo, o que está distante eu não estou vendo. Entendeu? Mas quando Jesus fala que é para você amar o próximo, é por isso. E quem estava mais próximo ali, que ele podia ferir, era Malcolm. Malcolm estava mais próximo, porque senão ele não teria conseguido. E Malcolm estava despercebido, mesmo sendo quem ele era, ele não estava atento. Vai saber o que se passava na cabeça de Malcolm, porque Malcolm, os outros soldados, creio que já estavam preparados para atacar Jesus, porque na cabeça deles, Jesus era mau, porque aquele sacerdote, né, eles eram soldados do sacerdote, aquele sacerdote foram para prender. Quando você vai prender alguém, porque na cabeça da pessoa é mal, eu tenho que prender, mesmo que eles não queriam. Mas eu acredito que se Malcolm estava tão desapercebido assim, é porque ele não via mal em Cristo. É porque eu creio, tá? É porque ele não foi lá para fazer mal. Mas eu não vou falar de Malcolm agora. Né? Estou falando de Pedro, que o Pedro que está dentro de nós. Né? O Pedro que mesmo quando a situação tá ali, você sabe que você tá seguro. Seguro eu falo em Cristo, seguro eu falo o quê? Fé, tá tudo bem, independente do que vai acontecer, tá tudo bem, e crer naquilo e continuar, você ainda tá armado, você não se limpou totalmente do seu eu, né? Você não se limpou. Quando Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, né? Que quer vir atrás de mim, que quer me seguir. Aquele que quer vir depois, olha que revelação tremenda. O que Jesus quis dizer? Aquele que quer vir após mim. Eu acredito, não estudei ainda sobre isso, porque se eu for no português, após é depois. Eu acredito nisso. Mas como tem muitas traduções, porque tem a língua hebraica, aramaico, né, uma língua que não existe mais, né, aramaico. Então, assim, se você for traduzir, naquela época era essa língua, se você for traduzir, vai querer dizer muitas outras coisas, porque o português, ele é uma língua muito difícil, né? Então, você tem que buscar realmente o que, se você quiser saber realmente o que significa, porque daí depois foi traduzido para o grego, latim e foi indo. Então, até chegar no português, muitas coisas mudaram. Então, eles querem pegar essa palavra, tipo assim, para ficar fácil do nosso entendimento, mas ela quer dizer muitas coisas. Tanto que, se você for lá para ver, né, no dicionário, uma palavra quer dizer muitas coisas. Entendeu? Então, quando Jesus falou assim, eita glória, olha que maravilha, aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir após, depois que eu fui embora, depois que eu não estiver mais aqui com vocês, estiver com o Papai do Céu, depois que eu passar essa fase, a fase de Cristo ali na cruz, aquilo que ele tinha que pagar, aquele que quiser vir após mim, vai ter que negar a sua cruz dia a dia e siga-me. Por que ele estava falando ali para os discípulos? Porque os discípulos ainda estavam com ele. Tanto que ele diz, na hora do jejum, por que eles não jejuam? Eles não precisam jejuar, porque o noivo está aqui. Quando o noivo tá, há festa, né? Então, as pessoas, quem bebe, bebe, come, bebe ali, festeja com o noivo.
Mas quando o noivo não tá, né, que é um amigo, vamos supor, não tem festa, né? Aí vai ter saudade, vai querer ter aquela festa. E aí faz o quê? Aí procura o noivo, e quanto tempo, que saudade, entendeu? É isso que Jesus quis dizer na questão do jejum. Quando eu não tiver, eles vão jejuar, por quê? Para ter eu de volta, no caso, para ter a minha presença, para ter aquilo que eu tenho, para estar comigo, para ter as bênçãos do céu. Vão jejuar para quê? Para ter o Espírito, a presença de Cristo. E ali, quando ele diz que após mim, negue a sua cruz. Então, assim, Pedro, ele ainda não tinha negado a cruz dele, no caso, né? Aquele gênio dele, a faca, a faca ou espada, não sei o que ele estava. Eu acredito que é uma faca pequena, né? A gente fala faca, mas tinha outro nome. Faca pequena, porque se fosse uma espada grande, obviamente que Jesus e todos os outros apóstolos teria visto, né? Mas era algo pequeno, né? Então, assim, é pequeno, mas mata. É pequeno, mas fere. É pequeno, mas machuca. Machuca o outro, não deixe, eita glória, aleluia. Não deixe que a tua dor, os teus pensamentos, aquilo que você pensa, que você acha que é certo, que vai proteger você e os teus, é o certo. Às vezes uma pequena atitude, às vezes uma coisa pequena pode ferir outra pessoa e até matar. E se você não está em Cristo, se ele não está ali, ele como que ele vai interagir? Porque ali Jesus estava com Pedro, ali Jesus fez um milagre, porque aquilo não era para acontecer. Há coisas na vida da gente que não é para acontecer. Nossa, não era assim que eu ia falar, mas Deus quer falar sobre isso. Eu vou falar depois, que eu quero falar em outro vídeo. Então, não era para acontecer, mas Jesus estava ali e consertou o que Pedro fez. Porém, não deixou de ter consequência, né? Assim como Davi teve consequência no pecado, em todos nós temos, mesmo que é perdoado, Pedro também, tanto que ele morreu por espada, de cabeça para baixo, enfim, em todas as outras coisas. Aí a espada seguiu ele, né, a vida toda. E João não, ó, para você ver, tantas coisas aconteceram com João, tentaram matar João. Eu vi, né, uma pessoa pregando, eu não sei, não posso afirmar, estou falando sobre a palavra que a pessoa falou, que tentaram matar João 99 vezes, né? Então eu acredito que ele é aquela ovelha, né, que eles procuravam, mas estava debaixo do pastor, do bom pastor. Eita glória! Gente, tá vindo tanta coisa aqui, que bênção de Deus. Então, assim, o foco aqui nesse vídeo é Pedro. Você, Pedro, eu, Pedro, né? Qual é a sua reação diante das coisas ruins? O que você tem que fazer? Você tem que crer que tudo vai ficar melhor. O que você tem que fazer? Você tem que se desarmar. Se Pedro não tivesse armado, aquilo não teria acontecido. Ah, mas se ele tivesse armado, ele não ia defender Jesus. Quem disse que ele defendeu Jesus? Tanto que depois ele fugiu correndo, ele não defendeu Jesus. Mesmo Jesus ali naquela hora, foi lá e ainda fez um milagre. Mesmo na pior hora, não é isso que eu vou falar, mas Jesus está ali. Então, para que Jesus te socorra na hora do improvável acontecer, você precisa estar com Cristo, você precisa confiar em Cristo, você precisa ter fé que tudo vai ficar bem. Se você usar a sua arma, né, o que vai acontecer? Você vai jorrar sangue, você vai ferir, vai machucar. E se Jesus não tiver ali do teu ladinho para curar aquilo que você feriu, aquilo que você destruiu, porque a gente só vê a dor da gente, a reação da gente é só mudar, a reação da gente é só se livrar do improvável, daquele negócio que aconteceu. Essa é a nossa reação. É isso que a gente faz quando os Malcolm aparecem, né, na vida da gente. Mas ali a questão não era Malcolm, a questão ali, quem mandou Malcolm lá? Quem mandou Malcolm lá foi o sacerdote. Isso é para um outro vídeo, é muito forte, é muito forte. Isso é para um outro vídeo, né, falar sobre Malcolm, porque Malcolm não era mal. Ah, não, mas ele estava para prender Jesus. Mas Jesus tocou nele. Jesus tocou e mudou a vida de Malcolm. Ah, então aquilo era para acontecer, estava escrito. Não estava escrito. Você não vê na Bíblia falando sobre Malcolm. Eu ainda não vi. Pode estar, né? Posso estar errado, mas eu não vi. E mesmo que esteja,
Era improvável. Por que aconteceu? Por causa da impulsividade de Pedro. Qual o propósito que eu quero passar para vocês através dessa palavra? Desarme-se. Joga fora aquilo que você acha que é certo. Joga fora a tua arma de ataque, porque a própria Bíblia diz, quando você faz, não tem como Deus agir, porque você tem livre-arbítrio. Então, quando você está no controle da situação, porque Jesus escolheu Pedro para ser líder, e ele como líder, o que ele fez e o que ele ia ensinar, na mesma forma é você. Da mesma forma que você vai agir, as pessoas que estão ao seu redor também vai ver. Quem não tem maturidade vai falar para você assim, ainda que você seja líder dele, vai falar para você, mas você fez, por que eu não posso fazer? Mas você fez, mas eu fiz, mas você não pode. Você não pode me julgar pelo que eu fiz. Faz o que eu falo e não faça o que eu faço, sendo que a palavra que é sempre dita é a sua atitude que faz a outra pessoa ver, né? Então, assim, não, nós, como líderes da nossa vida primeiro nós temos que ser líder da nossa vida, né? E eu vi ali, Pedro não era líder da vida dele ainda, porque se ele fosse líder dele, conseguisse dominar ele mesmo, essas coisas não aconteceriam. Se você desfolhar a Bíblia ali no Novo Evangelho, nos Novos, vê ali quantas vezes Pedro errou e cometeu coisas, isso só que está escrito, imagina tanto de tempo que Jesus conviveu com Pedro, e ver Pedro realmente era um foco. Olha quantas coisas. Judas, o foco dele foi que ele foi escolhido para ser traído, e ali o que aconteceu foi na traição, e algumas outras situações, assim, mas bem, né, não era foco, mas Pedro, então assim, também depois eu vou falar dessa outra parte de Pedro, quando você é o foco, e você não sabe como agir, que você é explosivo, isso é para outro vídeo também. A questão desse vídeo que eu quero te dizer é o quê? Qual é a arma, Pedro, que você está usando? Achando que você está fazendo o melhor, que você está defendendo tanto os seus interesses ou o das pessoas que você gosta, você achando que está fazendo certo e não tá. Qual é a arma que você está usando? É a arma da palavra? De ofender, de machucar? Pedro ali tinha uma faca. Você pode não ter uma faca, mas às vezes a sua língua é uma faca. Às vezes aonde você anda é uma faca, os seus pensamentos é uma faca, porque até os teus pensamentos são vistos por Deus. Às vezes uma amizade é uma faca, às vezes, que arma você está usando para poder fazer mal para outra pessoa? E você não conhece o outro. Você não sabe, mesmo que Malcolm fosse a pior das pessoas, Jesus ia pôr a orelha no lugar, sabe por quê? Porque aquilo não era para acontecer. Porque aconteceu por causa da impulsividade de Pedro. Então, não seja impossível. O que fazer? Esse é o propósito do vídeo. O que fazer quando o improvável acontece? O que você tem que fazer? Você tem que se desarmar. Você tem que confiar e ter fé. E pensar que algo bom vai acontecer, porque um abismo leva a outro abismo. Se Jesus não estivesse ali, o que ia acontecer com aquele homem? Ele ia sangrar até morrer? Ele ia gerar mais ódio no coração das pessoas que estavam ali e falar, é assassino mesmo. Você tá entendendo como é forte isso aqui? O que fazer? O que fazer? Porque as suas atitudes mudam não somente a sua vida, mas a vida de todos que estão a seu redor. Então pense bem. E eu não tô falando só da arma, mas eu não tô falando mal, mas às vezes a palavra disfarçada de boa, mas de bom não tem nada, os seus pensamentos, a Bíblia diz assim que a nossa justiça é como trapo de imundície. Vocês sabem o que é trapo de imundície antigamente, né? Procurei no Google que eu não posso falar aqui no vídeo. Vocês sabem o que é trapo de imundície, né? Então às vezes você acha que tá fazendo certo e não tá fazendo, tá ferindo o mal. E Jesus tem que ir lá e consertar a tua bagunça. Mas vai ter consequência, porque depois Pedro fugiu e deixou ali a situação. É isso que a gente faz, né? Se autodefende, defende as pessoas que a gente quer e
Foge da situação, eu estava na minha razão, estava certo, eu estava me defendendo, porque fulano é isso, fulano é aquilo, porque é Malcolm, ele é ruim, ele é mal, da mesma forma que eles pensavam que Jesus era mal e Jesus não era. A gente também tem situações que você vê com os olhos e pensa que é mal e a situação não é má. A situação não é. Então você tem que saber agir e deixar que Jesus julgue a situação. Amém? Já deu 20 minutos de vídeo, mas no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso, porque o Senhor Jesus falou muito sobre essas coisas para mim. De Malcolm. Me atentei muito com essa situação e com várias outras. E como o Senhor tem falado muito para mim, né, no meu ouvido, é o que você está fazendo com o talento que eu te dei. Aquela parábola lá, quando Deus foi lá e falou daquela parábola, ele não falou assim, que aquelas pessoas eram santas, quem eram aquelas pessoas, que ele escolheu a dedo aquelas pessoas. Não, ele deu os talentos para as pessoas. E eu tenho esse talento, e você também tem. Então, o que, que você vai fazer com o talento? Você não fica olhando igual eu faço. Quem eu sou, o que eu tô fazendo, o que eu tô isso. Não, vou usar o meu talento, vou multiplicar. E a minha recompensa vai vir de Cristo, não importa o que as pessoas vão falar. Olha aquela pessoa que guardou o talento dela, ela falou que assim... Eu sei que ele é bravo, então eu guardei o seu talento para que vai que eu perdesse. Você tá entendendo? Você tá entendendo? O outro não foi o que tinha feito fazer. Quem ia ver, faz o melhor, faz o teu melhor. Quem vai te julgar quando voltar é o Senhor Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa em que situação, estado, né, você tá. Faça o teu melhor para Deus. Multiplique o talento que Deus te deu. Multiplique. Igual eu vou fazer agora, porque eu sou teimosa, eu não faço. E eu estou usando o talento que Deus me deu e eu vou passar, ir por todo mundo e falar do evangelho. Aquele que crê será salvo, que não crê será condenado. Mas isso não é comigo. Quem vai salvar o condenado sou eu. Eu só vou fazer a minha parte, porque eu também posso ser salva e condenada. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe a todo mundo, que essa palavra possa entrar no teu coração. Gostou? Essa palavra falou com você? Compartilhe alguém. Para mim, se uma pessoa for tocada com o dom deste talento que Deus me deu, para mim já está o suficiente, porque eu sei que vai ter festa no céu. E a honra e glória é para Deus. Nós estamos aqui para trabalhar para o céu. Não é para mim, não é para você. É para o céu. Então, se uma pessoa for alcançada, para mim, já vou ter um crédito com o meu Cristo. Amém? Fica na paz.